Fala família Alviverde, está começando mais um DaliCast, o podcast onde a gente não faz média e muito menos passa pano. Neste segundo episódio vamos dissecar a súmula de ficção contra o Abel Ferreira. O patrão foi caçado na Barueri e a gente tem as provas. Além disso, vamos falar da evolução do John Arias, ele já estreou lá atrás contra o Capivariano. E agora a pergunta é, por que ele ainda não é titular absoluto? E claro, não vamos fugir da polêmica, o prejuízo financeiro em Barueri e a passividade da diretoria no mercado. O Sucatão, que é nosso PC, já processou os dados, a resenha está quente e o papo, como sempre, é sem passar pano. Aumenta o som que o DaliCast número 2 está no ar. Dali, ou sejam muito bem-vindos a mais este debate, a nossa análise profunda e totalmente sem pano aqui do canal. A missão de hoje é urgente, tá? E requer vigilância máxima de quem nos acompanha. Com certeza. Nós cruzamos as informações mais quentes do GE, do UOL e do nosso palestra para dissecar um momento que, sinceramente, é um paradoxo completo nos corredores do Palmeiras. Em campo, o time empilha vitórias, mantém a liderança do Campeonato Brasileiro, a bola tá entrando, mas, nos bastidores a situação beira o caos absoluto. Nós vamos desconstruir a absurda súmula de ficção do árbitro contra o Abel Ferreira, vamos expor uma vulnerabilidade tática assustadora, mascarada por talentos individuais, e fazer um raio-x financeiro que expõe uma bizarrice inacreditável. O líder do campeonato está literalmente pagando do próprio bolso para entrar em campo. Exato. E olha, o quadro que se desenha é um alerta vermelho intermitente para a torcida. E principalmente um guia de sustentabilidade para o investidor que ouve a nossa análise hoje. Porque assim, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O que se vê na superfície, aquele brilho das vitórias em sequência, funciona tipo uma cortina de fumaça para riscos gigantescos a médio e longo prazo, sabe? Exatamente, é uma cortina. O que a gente vai fazer aqui não é só comentar o resultado do fim de semana, mas conectar os pontos estruturais entre a lentidão da gestão, o esquema tático completamente remendado e a saúde financeira de um clube que parece, francamente, flertar com a autossabotagem em momentos cruciais. Autossabotagem pura, cara. E o maior reflexo dessa autossabotagem, ou pelo menos dessa bagunça generalizada que cerca o futebol brasileiro, explodiu nessa semana com a famosa súmula de ficção, escrita depois daquela vitória suadíssima por 2-1 contra o Fluminense. O árbitro, o senhor Felipe Fernandes de Lima, expulsou o Abel Ferreira e, redigiu um verdadeiro roteiro de cinema. Uma fantasia. Uma fantasia. Ele teve a audácia de colocar no documento oficial que o treinador se dirigiu à assistente Fernanda Gomes Antunes e ao quarto árbitro com extrema rispidez, gritando algo na linha de "você é cega, vocês nunca veem nada". E não parou por aí, né? A súmula relata que o Abel bateu palmas de forma irônica, debochada, em direção à arbitragem e o suprassumo do absurdo, que ele precisou ser contido por integrantes da comissão técnica para deixar o campo. É surreal ler um negócio desses. E aí fica o meu desabafo legítimo de torcedor aqui. A arbitragem brasileira entrou numa cruzada pessoal e declarada contra o técnico do Palmeiras, porque parece uma perseguição escancarada para desestabilizar o ambiente. Se a gente somar isso a toda aquela gritaria da mídia sobre o pênalti sofrido pelo Vitor Roque, ignorando completamente a joelhada clara do Fábio, a gente vê um padrão bizarro. Eu compreendo totalmente essa revolta. Essa sensação de perseguição de quem está na arquibancada é muito real. Mas se a gente for para uma análise fria das imagens, isso nos mostra um problema talvez ainda pior que um complô da arbitragem. É a absoluta incompetência sistêmica, sabe? A falta de critério e a delegação de responsabilidades no escuro. E, felizmente, a postura institucional do clube mudou e isso a gente tem que elogiar. Finalmente, né? Finalmente, o Departamento de Análise de Desempenho capturou imagens próprias de um ângulo que a transmissão oficial simplesmente não focou. E a nota oficial do clube destrinchou a narrativa do árbitro de forma cirúrgica, nota 10. Os fatos provados em vídeo mostram que o Abel não se dirigiu à assistente em nenhum momento. Ele discute sim com o quarto árbitro, mas na sequência vira de costas e as palmas que ele bate são claramente direcionadas ao zagueiro Murilo, celebrando uma ação defensiva do nosso time. O vídeo é claríssimo. Muito claro. E o mais contundente para desmentir a tal súmula é que o Abel caminha sozinho, com absoluta tranquilidade, rumo ao vestiário. Ninguém, absolutamente ninguém da equipe técnica precisou contê-lo. E sabe qual é o detalhe que me deixa mais indignado nessa história toda?
é a posição do árbitro principal. O cara estava de costas. O senhor Felipe estava virado para o outro lado. Esse é o ponto central da falha sistêmica que eu comentei. Ele não viu a cena. Ele tomou a atitude extrema de puxar um cartão vermelho direto, baseado exclusivamente na interpretação verbalizada pelo quarto árbitro, o Luiz Tisne, no ponto eletrônico. Isso levanta um questionamento gravíssimo sobre o preparo psicológico e a comunicação interna dessa equipe de arbitragem. Dito isso, essa nova postura da diretoria de não engolir a seco, de não aceitar calada uma súmula com imprecisões que geram suspensões injustas, é o básico da defesa esportiva moderna. Contra imagens em alta resolução, não tem argumento corporativista da arbitragem que se sustente. Não tem mesmo, mas olha, de nada adianta a diretoria ter essa postura impecável de leão nos bastidores para nos defender no tapetão da CBF, se dentro de campo, lá na montagem do elenco, a gente tem um buraco tático que não precisaria nem de VAR, nem de análise de desempenho para enxergar. E aqui a gente precisa entrar de sola na questão do John Arias e nessa teimosia inexplicável com o nosso meio-campo. A gente traz um reforço a peso de ouro, um cara super pedido pela torcida, que infernizava as defesas adversárias e parece que há um medo, um receio de colocar o cara para jogar. O que está acontecendo com a hierarquia desse vestiário? É uma excelente provocação, vamos colocar os números na mesa para dimensionar o peso dessa contratação e o porquê dela gerar tanto debate para quem nos acompanha. Estamos falando de um investimento na casa dos 25 milhões de euros. Isso, na nossa moeda de hoje, bate mais de 154 milhões de reais. É um jogador contratado para ser protagonista, para mudar o patamar ofensivo da equipe de forma imediata. 150 milhões para ficar no banco. Pois é, o tempo de quadra dele tem sido gerido a conta-gotas pelo departamento de futebol. Ele teve meros 12 minutos na estreia contra o Capivaliano e depois 31 minutos exatamente contra o ex-clube dele, o Fluminense. O discurso oficial ali nas coletivas aponta para uma fase de adaptação, uma certa imprevisibilidade que ele traz saindo do banco com as pernas frescas, mas taticamente a gente sabe que o cenário é um quebra-cabeça muito mais complexo e intrigante. Me desculpa, mas não venham me falar em fase de adaptação para um jogador que conhece o futebol brasileiro de olhos fechados. O cara deitou e rolou no Brasileirão nos últimos anos, o choque rei contra o São Paulo tá batendo na porta, ele costuma fortuna, tem que ser titular imediato. Questão de hierarquia versus desempenho. O problema é que o Abel parece estar tentando encaixar uma peça quadrada num buraco redondo ali na frente. A geometria tática desse time hoje é fascinante de observar. O Arias rende o seu máximo histórico atuando pelo corredor direito, com liberdade para flutuar, cortar para dentro, usando aquela visão de jogo super apurada dele. O problema para ele, e a grande sorte do time nesse momento, é que o Alan tomou conta do setor direito com uma autoridade impressionante. O Alan vem decidindo jogos de forma consistente. Contra o Fluminense, ele faz exatamente o movimento característico do Arias. Ele corta da direita para a esquerda e finaliza com perfeição. Golaço, diga-se de passagem. E um parênteses humano muito válido aqui foi a comemoração dele naquele gol. Ele puxou os olhos para homenagear o Lucas Zani, um torcedor de 12 anos que entrou com ele em campo antes de a bola rolar. Sensacional a atitude do Alan. Sem dúvida, foi um momento muito bacana. Mas, voltando para a tática, o Alan está em estado de graça, intocável na direita. Com isso, o Abel tem deslocado o Arias para atuar invertido, caindo ali pela ponta esquerda. E nesse cenário, quem fica na corda bamba e sob uma pressão extrema por desempenho contínuo no esquema ofensivo é o Maurício. Se o Arias entra na esquerda, o Maurício perde a vaga. O Maurício que se cuide, a sombra é pesadíssima. Mas olha, sendo bem sincero, o meu desespero não é a disputa por posição lá na frente. A minha indignação, e a de todo mundo da massa palmeirense que acompanha os jogos com o coração na mão, é a cratera, o verdadeiro buraco negro na frente da zaga. A diretoria falhou de forma amadora, eu diria quase negligente, em não trazer um camisa 5 de ofício para o elenco. A gente já viu de tudo ali. Tentativas frustradas e dolorosas com o Fabinho, improvisações que envelheceram o Zé Rafael precocemente no passado, e agora? Sobrou para o Marlon Freitas e para o Andrés Pereira. É fundamental a gente esclarecer, principalmente para quem gosta de entender a mecânica do jogo a fundo, o que significa a ausência desse camisa 5. Não estamos falando só de um jogador que veste o número nas costas. Estamos falando da função do cão de guarda.
Aquele primeiro volante raiz, destruidor de jogadas. É o atleta que tem como principal valência a leitura e interceptação rápida e o combate físico pesado antes que a bola chegue na nossa linha defensiva. O cara que morde a canela do adversário, basicamente. Exatamente. Marlon Freitas e Andreas Pereira possuem qualidades inegáveis de controle de ritmo, passe longo, uma saída de bola super refinada. Mas exigir que eles sejam os guardiões exclusivos da entrada da área é um erro grave de avaliação do departamento de futebol. Eles ficam sobrecarregados fisicamente e taticamente. Os números provam essa vulnerabilidade de um jeito assustador. O líder do campeonato cedeu absurdas 18 finalizações para o Fluminense, jogando sob seus próprios domínios, com o mando de campo, 18 finalizações. 18 finalizações, é loucura total. O Carlos Miguel teve que fazer verdadeiros milagres embaixo da trave para segurar aquele 2-1. E agora a gente vai encarar o São Paulo num choque rei pegado. Como é que você entra num clássico desse peso contra um time que adora ficar rodando a bola com esse buraco na frente da área? É pedir para tomar sufoco do São Paulo desde o primeiro minuto de jogo. Sobre quem ataca melhor lá na frente e se transforma numa necessidade vital de mitigação tática para o meio campo. Presta atenção, o meio-campo do São Paulo é estruturado com peças de altíssima qualidade de passe curto, muita retenção e infiltração rápida. Jogadores como o Danielzinho, Marcos Antônio, Bobadilha. Gente que sabe tratar a bola. Exato, sem aquele volante mordedor para encurtar o espaço desses meias criativos, a nossa zaga vai ficar em constante situação de mano a mano, exposta o tempo todo. A titularidade imediata do Arias na ponta esquerda se justifica taticamente pela inteligência espacial dele. Ele não é um velocista inconsequente que só corre para frente. É um jogador que sabe fechar o corredor, flutuar para o centro sem a bola e compactar o bloco defensivo. Se um miolo do meio-campo está frouxo, os pontas são obrigados a fazer uma recomposição muito mais profunda para evitar que os meias são paulinos simplesmente engulam a nossa intermediária. Só que tem um efeito cascata nisso aí, a conta sempre chega. Se a ponta não acompanha direito, ou se o meio bate cabeça com o Marlon e o Andreas, adivinha quem tem que largar a grande área e dar pique para trás igual um volante desesperado? O Flaco Lopes. O artilheiro do nosso time gastando o tanque de energia que ele precisaria ter para empurrar a bola para o gol adversário, tendo que voltar para cobrir buraco de marcação do meio-campo. Cara, é o fim da linha sacrificar o seu centroavante de ofício, porque o planejamento de elenco foi incapaz de trazer um cabeça de área na janela de transferências. E por falar em planejamento furado e diretoria omissa, a gente precisa entrar na ferida financeira. E aqui não dá para ter meias palavras. Definitivamente não dá. E aqui nós abrimos oficialmente o nosso guia de sustentabilidade para investidores deste debate. Se a gente mudar a lente ali da emoção da arquibancada para a frieza da sala da diretoria financeira, os dados levantados pela ótima cobertura do nosso palestra configuram um alerta vermelho imediato para qualquer analista que avalie a saúde operacional do clube. Vamos dissecar esses números e entender a real gravidade da situação. Manda bala, porque os números assustam. Assustam muito. O Palmeiras registrou um prejuízo operacional exato de R$ 37.470,02 na partida contra o Fluminense. Isso mesmo, colocando um público razoável de 10.329 pagantes na Arena Barueri. A questão estrutural severa, o que acende o pisca-alerta, é que esta não é uma anomalia isolada. É a terceira vez apenas neste início de 2026 que a instituição opera no vermelho jogando como mandante. A conta financeira simplesmente não fecha. Tivemos um déficit superior a R$ 110 mil contra o Vitória, 105 mil negativos contra o Guarani e 9 mil negativos contra o Mirassol. Tudo no lombo do clube. Cara, é revoltante. É inacreditável. Como é que o líder absoluto do Campeonato Brasileiro, um clube gigantesco que atrai multidões, que tem uma torcida fanática e apaixonada, entra em campo sabendo que vai perder dinheiro no fim do dia? Você paga pra jogar. É um absurdo logístico e comercial sem tamanho. E onde entra o respeito com o sócio avante nessa história toda? O cara se planeja o mês inteiro, paga uma mensalidade altíssima, visando a experiência premium lá no Allianz Parque, a excelência do estádio, o acesso super fácil ali pelo metrô Barra Funda, a resenha nos arredores com os amigos antes do jogo.
De repente, esse cliente fidelizado é atirado numa logística terrível, num trânsito infernal na rodovia Castelo Branco num dia de semana, para chegar numa arena Barueri sem a menor estrutura de acolhimento ao redor do estádio. O torcedor, que é o pilar principal, o grande investidor financeiro dessa engrenagem, está sendo tratado pela diretoria como um estorvo. A mecânica desse prejuízo é super simples de entender para quem analisa negócios esportivos. Quando você tira o jogo do seu estádio principal, o seu caldeirão, você não perde apenas o valor bruto da venda do ingresso. Você destrói completamente a cadeia de consumo do chamado Match Day, o dia do jogo. O torcedor, que já chega estressado com o trânsito, que entra no estádio em cima da hora lá em Barueri, não consome a mesma quantidade de bebidas, alimentação ou produtos oficiais nas lojinhas que consumiria passeando com calma na praça do Allianz Parque. O custo operacional de abrir a Arena Barueri e pagar o aluguel altíssimo do estádio, terceirizar a equipe de segurança extra, a equipe de limpeza, fora a logística extra da própria delegação do time, simplesmente engole a bilheteria de 10 mil pessoas. O que fatalmente nos força a analisar o cronograma assustadoramente lento e nebuloso das obras do gramado do Allianz Parque. Nem me fale desse gramado. Essa novela do Allianz Parque já passou de todos os limites aceitáveis do bom senso. Toda semana solta uma desculpa nova para a torcida. Para quem não domina os termos de engenharia da infraestrutura esportiva, a atualização oficial e técnica do momento é a seguinte. A empresa parceira, a Soccer Grass, já concluiu 95% da instalação daquele gramado sintético novo e do chamado Shock Pad. O tapetão, né? Isso, traduzindo de forma simples, é aquele grande tapete de borracha de amortecimento que fica instalado por baixo da grama sintética para absorver o impacto pesado das corridas e evitar lesões articulares graves nos atletas. No entanto, a etapa final e decisiva travou por conta de chuvas. Essa etapa consiste na aplicação do infill. O infill é uma mistura muito específica de cortiça e areia espalhada por cima das cerdas da grama para garantir a tração correta da trava da chuteira. A diretoria tem sido cobrada e com plena e total razão pela imprensa e por quem acompanha a gente pela falta de transparência nessas comunicações diárias. O cronograma de entrega simplesmente não existe publicamente. A gente está no escuro. E o impacto disso em campo? Porque, olha, as finais dos campeonatos estaduais estão aí na porta, o brasileiro está correndo a todo vapor e a gente não faz a menor ideia de quando volta para nossa casa de verdade. E o pior de tudo, e aqui eu subo o tom mesmo, parece que essa letargia com o estádio reflete uma paralisação geral da própria gestão do clube. Dá uma olhada na situação bizarra da camisa do time. Excelente gancho. Você toca agora no ponto nevrálgico da governança corporativa do clube hoje. A indefinição gigantesca de um patrocinador master para o peito da camisa é um sintoma claro de lentidão operacional. A antiga parceira financeira, a Fictor, saiu, rompeu-se o contrato. A Puma, que é a fornecedora de material esportivo, continua produzindo e vendendo as camisas nas lojas com a marca antiga estampada, provisoriamente até o meio do ano, apenas para escoar o estoque fabril que já estava pronto. Gente, essa é uma anomalia comercial tremenda para o tamanho da marca Palmeiras. É amadorismo, para falar a palavra certa. A ausência de um fluxo de caixa mensal, robusto, previsível vindo de um patrocinador master definido, engessa completamente o poder de barganha e a capacidade da gestão de resolver problemas estruturais complexos com velocidade. Sem essa verba pesada injetada regularmente nos cofres, o clube perde a agilidade necessária para pressionar as empresas parceiras ou aportar capital próprio de emergência para acelerar soluções técnicas, tipo a liberação imediata do gramado do estádio pagando horas extras para a equipe de obra. Tudo no clube fica mais lento quando a torneira principal do fluxo de caixa está estrangulada desse jeito. É a famosa gestão de risco na base da reza, né? A janela de transferências fechou e o planejamento esportivo falhou miseravelmente. Não trouxeram um zagueiro de peso para agora, resolveram apostar todas as fichas no Nino, lá na Rússia, no Zenit, mas o cara só chega pro meio do ano, em julho. Não contrataram o tal do camisa 5, o cão de guarda que o esquema tático implora a todo santo jogo. O prognóstico para quem investe tempo, dinheiro e paixão nesse time parece assustadoramente sombrio para o restante do calendário, especialmente nas Copas. Com certeza.
Projetando a ambição do clube para o cenário continental e já engatando no planejamento de elenco de longo prazo visando a temporada completa de 2026, as omissões graves desta última janela comprometem severamente a nossa competitividade lá fora. Ao abrir mão de reforçar a espinha dorsal defensiva imediatamente, zagueiro e volante, a diretoria assumiu um risco esportivo incalculável. O prognóstico corporativo para os investidores, para os parceiros comerciais e para toda a torcida é cristalino. É matematicamente e taticamente impossível sustentar ambições reais de título na Copa Libertadores operando com esse nível de vulnerabilidade exposta. Sem chance. Sem a âncora de um primeiro volante marcador nato para estabilizar as transições, quando o time perde a bola no ataque, e sangrando recursos valiosos a cada partida operada no prejuízo lá em Barueri, o enfrentamento contra potências sul-americanas num formato eliminatório de alta tensão fica sob grave ameaça de colapso. O brilhantismo de um ataque milionário não ganha a Copa Libertadores sozinho, se o sistema defensivo sofre pane sob pressão constante e o caixa do clube não gera superávit suficiente para contratações de reposição emergenciais no meio do ano. É a tempestade perfeita se formando. É a receita certinha para o drama que a gente já conhece. Então, para recapitular essa verdadeira montanha russa que foi a nossa análise profunda de hoje, a gente tem um elenco que resolve jogos lá na frente, escorado quase que exclusivamente no talento individual puro, com contratações milionárias como o Joe Arias ainda tentando achar seu espaço no sistema, com o Alan vivendo uma fase absurdamente iluminada pela direita e o faro de gol intacto de jogadores de elite como Flaco Lopes e Vitor Roque. Mas, simultaneamente a esse brilho todo, essa mesma instituição se vê encurralada por perseguições grotescas da arbitragem, como a gente viu na súmula ridícula, e pela própria inércia da diretoria. Uma gestão que força o time a sangrar financeiramente a cada mando de campo longe de casa, desrespeitando frontalmente a experiência e o bolso do torcedor avante. Tudo isso enquanto expõe um rombo tático na cabeça de área que qualquer analista de categoria de base conseguiria identificar num treino de meia hora. É um resumo perfeito e, diante de toda a complexidade e da gravidade inegável desse cenário, eu proponho aqui, para fechar minha análise técnica, um desafio analítico e direto ao técnico Abel Ferreira. Abel, observando friamente as métricas de exposição da sua defesa, as 18 finalizações cedidas e o buraco gigantesco na proteção da zaga, qual será a sua verdadeira prioridade negociável para o restante desta temporada de 2026? Você vai dedicar 100% da sua energia para forçar o desenvolvimento tático do John Arias como titular imediato na ponta esquerda, exigindo um sacrifício físico brutal dele e dos atacantes na recomposição, na esperança cega de que o poder de fogo lá na frente mascare os vazamentos defensivos diários? Ou você vai aproveitar todo o seu peso político inquestionável, bater na mesa da presidente e do diretor de futebol hoje e exigir, sem aceitar desculpas furadas, a contratação de um camisa 5 raiz assim que a próxima janela internacional abrir, para estancar essa sangria defensiva antes dos mata-matas decisivos da Libertadores? A escolha entre adaptar perigosamente o que tem ou exigir a peça crucial que falta definirá o teto competitivo e a paz desta equipe no ano. E que desafio indigesto que você jogou na mesa, mas 100% necessário. E para não deixar quem acompanha nosso bate-papo dormir tranquilo hoje, eu deixo a provocação final. A pulga atrás da orelha sobre o futuro bem próximo desse elenco. Olha, o mercado da bola não dorme nunca. As especulações já começaram a circular com muita força nos bastidores europeus. Flaco Lopes, que não para de estufar a rede, e o Alan, que está decidindo partida após partida com gols e assistências, são alvos pesadíssimos e quase certos da janela internacional logo após a Copa do Mundo. Considerando que essa mesma diretoria omissa não consegue fechar um patrocínio master no tempo certo para botar na camisa, não consegue entregar um gramado sintético remendado no prazo que eles mesmos estipularam e falhou grotescamente em repor um volante de marcação, será que eles já têm um plano bem engatilhado e assinado na gaveta para o nosso ataque? Ou corremos o seríssimo risco de ver o nosso sistema ofensivo ruir da noite para o dia no momento mais decisivo e agudo da temporada?
Fica aí a reflexão amarga para cada um que sofre nas arquibancadas do Allianz, de Barueri ou roendo unha no sofá de casa. Dali, 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 ô. Continuaremos vigilantes, cobrando forte e totalmente sem passar pano. Até a próxima. E por hoje é só, torcida. Passamos a limpo tudo o que está fervendo nos bastidores do nosso Palmeiras. Da perseguição da arbitragem, à falta de um camisa 5, a gente falou o que muitos não têm coragem de dizer. Se você chegou até aqui é porque valoriza uma análise de quem é Palmeiras de verdade e não aceita a narrativa pronta. Não esquece, o link para o nosso giro de notícias e para as nossas redes sociais está aqui na descrição. Deixe seu comentário sobre o Arias e sobre essa vergonha que é jogar fora do Allianz pagando para trabalhar. Se ainda não fez, deixe aquele like maroto para fortalecer o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e compartilhe o nosso Dalicast com aquele amigo parmeirense que só fica vendo notícia caça-clique. Valeu pela audiência, família. A gente se encontra no próximo episódio ou a qualquer momento aqui no canal. Valeu, um abraço e... Dale, 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 o canal da torcida Alviverde.